Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje, nós vamos meditar, continua sendo a respeito do sermão profético e o princípio das dores, né? De Mateus 24, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, glória a Deus, aleluia, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, né? Vamos dar uma meditada com os irmãos aqui a respeito desses assuntos todos, né? É uma mensagem muito grande, muito extensa, que nós não conseguimos dirimir todas as dúvidas com os irmãos, né? Apenas num vídeo, né? Precisamos de mais vídeos para poder conseguir dirimir todas as dúvidas dos irmãos, pelo menos a princípio, né? Mateus 24:3 até o 25:46, né? O sermão do Monte das Oliveiras, né? A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras foi dada em resposta a uma pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, a seguir, declarou estes sinais. Primeiro, sinais gerais do decurso da referida era até os últimos dias, versos 4 até o 14. Sinais especiais apontando para os dias finais da dita era, versos 15 ao 28. Sinais extraordinários que ocorrerão na sua vinda triunfal, com poder e grande glória, versos 29 ao 31. Admoestação aos santos da tribulação, para que estejam alerta aos sinais que precederão a esperada vinda de Cristo. Logo após a tribulação, versos 32 ao 35. Admoestação a todos os crentes vivos na pré-tribulação, para estarem espiritualmente prontos para o momento inesperado e desconhecido da vinda de Cristo para os seus fiéis. Versos 36 ao 51. Capítulo 25, verso 1 até ao 13. Né? Ver em João
capítulo 14, versículo 3, nota. Ver o estudo, o arrebatamento da igreja, página 1849. Uma descrição do julgamento das nações depois da volta de Cristo à Terra, capítulo 25, versículos 31 até o 46. Saiba-se que muitos pormenores da vinda de Cristo não estão revelados em Mateus 24. Além disso, ninguém até hoje conseguiu elucidar com absoluta certeza todas as profecias bíblicas a respeito dos tempos do fim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vemos, irmãos, que Daniel, o profeta Daniel teve de Deus ali uma revelação extraordinária, revelação grande, porque ele se empenhou em orar, em buscar de Deus o discernimento das revelações que Deus deu para ele, tanto através da palavra como através das revelações, através do Espírito Santo. E teve muita coisa que Daniel viu que Deus mandou ele selar e não falar nada sobre aquilo que ele tinha visto, que era coisas para muito tempo depois, para os tempos do fim, Então, de modo que aqui nós estamos vendo aqui, tem muita coisa, que não foi falado, não foi escrito, não foi revelado, E somente através do discernimento, através do Espírito Santo do Senhor, que nós podemos ver coisas mais aprofundadas a respeito dessas revelações todas, Mateus 24, 4 ao 51, Jesus respondendo às palavras, Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras, foram dirigidas aos seus discípulos e a todo o povo de Deus daqueles dias e até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfal à terra, para estabelecer o seu reino milenial. Quanto aos crentes vivos, antes da tribulação, Cristo lhes diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-los. Veja bem que Jesus disse, irmãos, quanto aos crentes vivos antes da tribulação, Cristo lhes diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-los. Versos 42 ao 44. Por isto devem estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu, isto é, a casa do seu Pai. Vamos ver de novo, irmãos, porque é muito importante a gente frisar sobre esse assunto aqui, eu falo muito isso, As pessoas às vezes ficam adiando para amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu faço isto, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu faço aquilo outro. Então Jesus alerta aqui, irmãos, que nós temos que estar pronto hoje, já, agora. O dia é hoje, o momento é agora. Precisamos estar prontos e estarmos vigilantes, Porque não sabemos o dia da sua vinda, Versos 42 e 44. Por isso devem estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para o levar ao céu, isto é, a casa do Pai. João 14, versículos 2 e 3, notas. Numa hora em que não pensam que ele virá, Versos 44, nota. Ver o estudo, o arrebatamento da igreja na página 1849, Quanto aos que creem em Cristo durante a grande tribulação, poderão saber com mais certeza o momento da sua vinda. Cristo lhes dá sinais pelos quais saberão que a sua volta está muito próxima. Versos 15 ao 29. Quando esses sinais acontecerem, devem reconhecer que ele está próximo às portas. Versos 33, nota. São Mateus 24, 4. Sinais do fim dos tempos. Em Mateus 24, 4, capítulo 24, versículo 4,
do 4 ao 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Os falsos profetas, os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos, né? Sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, 4 até o 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar, né? Os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos falado para os irmãos abrir os olhos, ficarem atentos, ficarem apercebidos, para lerem a palavra de Deus, para não ficar só com a leitura do pastor ou do pregador, né? Então, presta atenção, irmão, leiam a palavra de Deus, principalmente o capítulo 24 de Mateus, para que vocês possam ver tudo aquilo que Jesus está falando, né? Está nos alertando, está dizendo, né? Através do Divino Espírito Santo, para que nós ficamos apercebidos, porque os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos diáconos, os falsos presbíteros, todos os, enfim, resumindo uma palavra só, os falsos profetas, né? Eles estão aí mais atuantes do que nunca, são envolventes e colocando doutrinas de homens nas igrejas, afrouxando o cinto, oba-oba, e de modo que isto, você estará perdendo totalmente o seu tempo, a sua alma vai queimar no fogo do inferno. Ele vai dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, pessoas foram curadas, vai falar um monte de coisa e Jesus vai falar para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, né? Então, fica atento, irmãos, presta atenção, leiam principalmente o capítulo 24 de Mateus inteiro, para que você tenha um conhecimento, melhore o seu conhecimento, amém? Os sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, 4 até o 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar, né? Os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Versos 4, do 5 ao 11, né? Muitas guerras, fome, terremotos, versos 6 e 7, serão o princípio de dores de parto. Verso 8, da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido, né? E muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Então, é o que eu falei ontem, as pessoas estão indo aí para fora, né? Para a África, para a Ásia, para a Oceania, para o Ocidente, para o Oriente, né? Levar o Evangelho de Cristo e pregando lá, né? Estão sendo mortos com uma frequência muito grande, né? Porque, por causa da perseguição, não querem que pregue o Evangelho de Cristo, essas pessoas estão morrendo, né? Então, Jesus está falando aqui exatamente isso. Muitas guerras, fome, terremotos, né? É o que eu falei ontem também em relação às guerras lá da Ucrânia com a Rússia e as nações se juntando, aquela coisa toda, né? Serão o princípio de dores, né? Verso 8, a nova era messiânica se aproxima à medida que o fim se aproxima. O povo de Deus será severamente perseguido, né? E muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Versos 9 e 10, né? O desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente, né? E o amor natural e o afeto
e o afeto na família diminuirão. É o que hoje acontece assim de forma assustadora, né? O amor e o afeto de familiares, de um pelos outros, né? É uma coisa assim assustadora, né? Dentro da própria casa de pai e mãe, né? E de um modo geral, e principalmente, né? Dentro dos próprios lares das famílias, né? Como a coisa vem acontecendo. Vocês viram aí no tempo da pandemia, né? As pessoas confinadas em casa, a quantidade de crianças que sofreram abuso sexual, a mesma esposa, então, quer dizer, o amor e o afeto diminui, está se esfriando, né? Cadê o respeito, né? Cadê o respeito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Serão o princípio de dores de parto, na nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido, e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo, versos 9 e 10. O desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto na família diminuirão, né? Glória a Deus, aleluia. Versos 12, confira em Marcos 13, 12, 2 Timóteo 3, 3, né? Apesar desta intensa e crescente aflição, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Versos 14. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Verso 13, né? Os fiéis, à medida que vierem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-lo se aproxima. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. João 14, 3, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? E enganarão, Mateus 24, 5. E enganarão muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra, né? É o que acontece hoje, né, irmãos, tá? Quantas e quantas pessoas estão nas igrejas aí achando que está servindo a Deus com sinceridade de coração, achando que está servindo a Deus em santificação de corpo, alma e espírito, e não estão nem percebendo que está fazendo tudo o contrário do que manda a palavra de Deus, porque não leem a Bíblia, né? Leem, mas não entendem. Ao invés de levar a Bíblia para a igreja, leve ao celular, lá abre a página que o pastor mandou ler e acaba aquilo e volta para trás, está encerrado, não olha mais o que tem que ver verdadeiramente da palavra de Deus na Santa Bíblia, né? Que é o que Jesus determinou, né? Vós errais por não examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? São João 5,39, ou Evangelho de João 5,39, né? Glória a Deus, aleluia. E enganarão a muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Este primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versos 4. É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Vamos ler de novo, meus, né? Foram as palavras de Cristo, a primeira palavra que Cristo dirigiu aos seus discípulos foi: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versos 4. É do maior interesse de Cristo que seus discípulos se acautelem do engano religioso que se alastram em todo o mundo nos últimos dias, para salientar esse perigo para os crentes dessa época. Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras, ver no verso 11, nota, e verso 24. Ver o estudo, o período do anticristo,
página 1856. Né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Capítulo 24 de São Mateus, verso 9. Sereis odiados, tribulações virão sobre todo o crente em Cristo durante sua peregrinação na terra. Né? Só sofrer com Cristo por sermos leais a Ele é a sua palavra. Faz parte intrínseca da fé cristã. João capítulo 15, versículo 20, 16, 33, Atos 14, 22, Romanos 5, 3, ver Mateus 5, 10, nota. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, nota. Né? Mateus 24, 11, surgirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. Grande parte do cristianismo se tornará apóstata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como a santidade bíblica, serão coisas raras. Né? Crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isto motivará oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nota. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 4, versículo 3, nota. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança na demonstração, nas denominações e nas escolas teológicas. Olha aqui, irmãos, presta atenção nessa afirmação de Jesus aqui, tá bom? Tá? Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Onde é que o crente busca conhecimento, entendimento e sabedoria, né? Em que local que ele vai para fazer isso? Além da Bíblia que ele tem na sua casa, examina ao seu bel prazer, né? Ele vai na igreja, né? E aonde mais para se aprofundar? Onde os pastores estão exigindo, os grandões estão exigindo que os menores, né, para dirigir congregações, vá para poder buscar mais conhecimento? Nos cursos de teologia. Estão mandando todo mundo fazer curso de teologia, né? Principalmente para levantar diáconos nas igrejas, tem que fazer o curso de teologia. Se não fizer o curso de teologia, não serão levantados como diáconos, né? Então os grandões estão exigindo isso dos pequenos, né? Para das centrais, está fazendo com que o povo das congregações, né, de um modo geral, vá fazer esses cursos todos, né? E a palavra aqui está advertindo nós sobre esse perigo, né? Crentes profetas aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem a palavra revelada de Deus. Isto motivará oposição à verdade bíblica dentro da igreja, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança, né, nas denominações. Ou seja, não está pregando um evangelho genuíno, real e verdadeiro. Está pregando um evangelho misto, né, e ocupa posições estratégicas. Para quê? Para perverter os membros, né? Para perverter os membros, para que não aceitem o verdadeiro evangelho de Cristo, genuíno, real e verdadeiro, né? Torcendo o evangelho ao seu bel prazer, porque vem de cima. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações. Ou seja,
posição estratégica como líder nas igrejas e nas escolas teológicas, né? Escola de teologia, né? Fazer doutor em teologia nas escolas para poder depois voltar para a igreja e implantar o evangelho distorcido dos quais eles aprendeu, né? Ver verso 2, 22, nota, né? Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nota. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçarias, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-ão sobremaneira. Ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nota. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em uma vida a palavra. Versos 4, 11, 13 e 25. Conhecendo-a bem na sua totalidade. Ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, um aumento incrível de imoralidade, desrespeito, a rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. Vamos ler de novo? Por se multiplicar a iniquidade, um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi nos dias de Noé. Verso 37. A imaginação, através dos pensamentos do coração humano, será só má continuamente. Ver em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nota. Será como nos dias de Ló. Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30. Isto é, homossexualismo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. E amanhã nós voltaremos com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?